Aqui está, meu Pai, o teu filho, teu servo. Toma, meu Pai, em tuas mãos, meu Pai. Que tudo que for falado aqui, meu Pai, vem do Senhor, vem da tua presença para tocar na vida dele. Que o Senhor venha usar, venha encher, venha derramar o teu poder, venha revelar. Vem, meu Pai, entregar, meu Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, ser entregue. Começando por ele, até os canais da tua casa, da tua igreja, meu Pai. Vem manifestar o teu poder a tua glória. Vem renovar, vem batizar, vem nos encher, revestir o teu poder para esse lugar. Pois aqui estamos, meu Pai, para cumprir o teu mandato, a tua vontade, o teu propósito. É assim que nós te oramos e agradecemos, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, por mim lá haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que eu creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu dentro, e as mãos os pés ligados com faixa, e os seus rostos em volta um laço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentro dos judeus que tinham vindo a Maria, que tinha visto que Jesus fizera, e creram nele. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a igreja diz: Amém. 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 Vamos meditar um pouco dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, fiquem atentos na revelação dessa palavra. Marta e Maria e João e Lázaro, três pessoas que Jesus amava. Todas as vezes que Jesus ia lá em Betânia, ia com alguns discípulos, e só se esperava ali naquela casa. Jesus pregava só para Maria, né? Aqui tem duas Maria, tem a minha esposa e a namorada do meu filho, duas Maria. Jesus pregava só para uma Maria, só para uma mulher. Enquanto Marta estava lá para dentro fazendo, né, a comida, ela não estava errada, mas quem ficou com uma parte melhor foi Maria, porque Maria ficou nos pés de Jesus, sendo discipulada por Jesus. Jesus estava dando instruções a ela ali, né? Então Maria ela ficou com a parte espiritual, e Marta ficou com a parte material, fazendo o alimento, né, para assim alimentar os discípulos, alimentar Jesus. Amém? Amém. E quando foi na última vez que Jesus foi a Betânia, já foi a pedido de Marta e Maria. Se você for ler do começo do capítulo, logo no comecinho, você vai ver que aqui o mensageiro disse: Mestre, o seu amigo Lázaro está muito enfermo. Em outra versão diz: está manicômio, né? E Marta e Maria pediu para que eu viesse aqui e me chamaram para o Senhor ir lá. E Jesus diz para o mensageiro, diz para ela que irei, não vou agora, mas estarei lá. E diz a Bíblia aqui que Jesus ainda andou por algumas aldeias, províncias, cidades pequenas, povoadas, fazendo milagres. Ele fez uma maratona de milagres e ficou durante 2 dias ainda naquele lugar, em Jerusalém, em Nazaré, Betânia, em Cafarnaum. Ele saiu andando, fazendo a obra missionária. E quando terminou os 2 dias, Jesus decidiu ir lá na cidade de Betânia. Quando Jesus ele entra na cidade, lá vem Marta e Maria chorando, correndo ao encontro de Jesus. E a Bíblia fala aqui no versículo 35 que Jesus chorou. Amém? Jesus ele abraça Maria e Marta com
e diz: não chores, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Aí Marta foi e disse: mestre, se tu tivesse vindo antes, o seu amigo Lázaro, o meu irmão, ainda estava vivo, não teria morrido. E Jesus disse: Marta, Marta, Marta. Jesus fala por 3 vezes, né? Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Aonde foi que você guardou o corpo? Traduzindo numa linguagem mais espiritual, aonde é que você guardou o seu problema? Aonde é que você, em qual área que está minando a sua fé? Aonde é que você precisa que eu faça por você? Mostre-me o problema. E diz a Bíblia aqui que Marta e Maria levam Jesus ao túmulo, aonde estava sepultado Lázaro há 4 dias. Da onde Jesus estava para chegar em Betânia, ele levaria 2 dias. E ele já tinha recebido o convite 2 dias, né, para que ele fosse lá. Mas Jesus não se preocupou. Porque o tempo nosso não é o tempo de Jesus. Jesus, ele pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento. Os nossos problemas, né? As portas que estão fechadas, só ele que pode abrir. Apocalipse 3:8 está escrito que a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Mas a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras e sei que tu é fraco, mas por todo não ter negado o meu nome, eu guardarei, ou em outra versão diz, eu livrarei você da grande tribulação. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Jesus, ele depois se conforta lá, Marta e Maria, abraça, chora com ela, né? Pede para ela ter paciência, né? Pede para ela não chorar mais, não chore. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Depois de ter passado, né, por esse pequeno processo e acalmando ali os nervos, né, das duas irmãs de Lázaro, Jesus se encontra aqui diante do túmulo de Lázaro. E Jesus dá uma ordem ali: retirai a pedra. Versículo 39, né, está escrito aqui que Jesus, ele deu uma ordem para que viesse ali retirar aquela pedra. Jesus, ele poderia muito com o poder que Deus, que o Pai eterno ia dar, ele poderia fazer sem precisar, mas tem coisas aqui que dá para entender aqui dentro desse contexto aqui, né, que Deus ele opera, mas tem coisas que eu e você temos que fazer para ele operar. E essa pedra, ela simboliza, ela representa a pedra da incredulidade. Às vezes nós estamos incrédulos, né? Lá em João 20, 27, Jesus ele olha para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo. Presta atenção, não seja incrédulo, seja crente. Está vendo aí? Então Jesus, ele manda nós ser crentes. Jesus não manda nós ser religioso. Jesus não manda nós ser evangélico. Jesus não manda nós ser católico. Jesus não manda nós ser de qualquer outra religião aí. Jesus manda a gente crer, né? Como Jesus falou para Marta e Maria: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Amém? Então nós temos que usar a fé, uma fé inteligente. E a fé ela tem que ser com obra, porque a fé sem obra ela é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pedra ela é retirada aqui, aí a Bíblia fala aqui que Jesus se ajoelha, ora ao Pai. Até aqui o Senhor tem me ouvido, tem me ajudado, para que a incredulidade desse povo, né, possa acabar
que aqueles que estão aqui creem, porque ali tinha uma grande multidão, e com certeza no meio daquela multidão tinha um grupinho ali que estava torcendo o contrário, estava ali torcendo, né? Olha o mico que Jesus vai fazer aí. Já faz 4 dias que esse outro está enterrado. Quando Marta falou, já faz 4 dias, não importa, eu não quero saber quanto tempo já faz, aonde foi que você guardou o corpo, aonde é que está, né? Me leve lá. E Jesus, ele disse: Lázaro, saia para fora. Interessante aí, irmãos, que Lázaro, não sei de que jeito, como foi que saiu, penso eu na minha concepção espiritual, não está na Bíblia, né? Mas penso eu que se ele estava arrastado, estava isolado, estava amarrado nas pernas, ele estava todo, está igual uma múmia, né? Ele saiu do túmulo assim, né? Saiu pulando igual um canguru, né? Então, o importante é que ele saiu. Deus deu de volta a sua vida, deu de volta a esperança, né? Deu de volta os seus projetos, os seus sonhos. Sabe o que eu entendo dentro dessa palavra? Que Deus ele vai devolver para mim e você os nossos projetos, os nossos sonhos. Ainda esse ano de 2025 será ano de realização, será ano de porta aberta. Se prepara para um culto de ação de graça. Deus ele vai abrir as portas que estão fechadas, vai fazer um milagre na sua família, no seu ministério. Deus ele vai te dar saúde. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai te dar saúde. Amém? Amém, Jesus. Quando Lázaro sai, tem um problema aqui. Ele foi ressuscitado. Quantas pessoas que já foi ressuscitado, está dentro da casa de Deus, tem uma nova vida, desceu as águas, foi batizado, né? Mas ainda guarda dentro de si mesmo mágoa, rancor, né? São pessoas problemáticas, né? Complexado. São pessoas que foi para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro dessas pessoas. Nasceu de novo, né? Como diz aquele hino, né? Nascer-se de novo, né? Anda com Jesus. É uma música que é cantada no dia que é de batismo, né? Que é um hino de batismo, assim. Amém? Amém. E essa pessoa ela anda com Jesus. Mas Jesus precisa que a gente faça o que ele fez. Ele deu uma ordem, né? Ele fez uma promessa para mim e você. Está lá em João 14, está lá em João 15. Se você for meditar os 2 capítulos de João, o capítulo 14 e o capítulo 15, está aqui escrito que ele disse que se atender à voz dele, obedecer os seus estatutos, sereis os meus amigos. João 15, né? Aí João 14 diz assim, ó: se obedecer o que eu mando, farás coisas maiores do que eu fiz. Então Jesus fez essa promessa para mim e você, para você mais usar do que ele na terra. Amém? Amém. Só que precisamos de entender como funcionam, né, os seus estatutos. Amém? Amém. E a gente precisa entender, irmãos, que Jesus, para fazer um milagre, ele precisa que a gente creia. Esse é o primeiro ponto, né? Creia. Tem que ter fé. Depois, tem que deixar de lado as coisas velhas. Lá em Lucas 9, 23, Jesus disse assim: se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, depois toma a sua cruz e depois me siga-me. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Jesus não está obrigando ninguém a seguir ele. Agora, se seguir ele, tem que obedecer os seus estatutos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, ele dá a segunda ordem: retirai, né? Aqui está dizendo aqui: desligai e deixai o, quer dizer, tirem do corpo aí de Lázaro, porque Lázaro aqui, ele tinha que se tornar um novo Lázaro, né? O Lázaro, ele representa a igreja de hoje, né? Ou a gente é um velho Lázaro ou um novo Lázaro.
Ele deu aqui uma lição nessa história aqui para nós, que algumas coisas têm que ser retirado de nós, né? O orgulho, o preconceito, né? A inveja, a falsidade, a hipocrisia, o fariaísmo, né? O pecado, a lascívia, fornicação, desejos carnais, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, as paixões carnais, né? Um dia desse aqui, naquele dia, o senhor estava presente quando eu falei sobre a questão de TV, de assistir, essas coisas, né? O inimigo, uma madrugada dessa, estava orando, e Deus me deu a revelação de entendimento que o inimigo, ele tira a presença de Deus, não é vindo aqui na igreja para tirar, não, ele tira, é na nossa casa, porque na nossa casa nós não estamos com aquela vida espiritual como estamos na igreja. Aqui nós se apresentamos, né? E mostramos às vezes uma coisa que nós não somos em casa. E o inimigo, a batalha, né, para vencer os demônios é em casa, não é na igreja. Na igreja a gente vem para adorar, então os demônios ficam lá fora, esperando que a gente saia, aí ele acompanha e pega a gente lá na rua, pega em casa, e pega através de um aparelho celular, né? Pega através de uma TV, através de coisas que nós assistimos que não traz edificação. Um dia desse eu falei para uma pessoa ali, a pessoa disse, mas aí é pecado assistir o futebol? Não, não é pecado você assistir uma partida de futebol, mas não edifica, né? Só não vai trazer edificação para a sua vida espiritual. E o jogo, né? O demônio ele entra através do jogo. O jogo é coisa do cão, meu irmão. Sempre foi e sempre vai ser. Só que quando a gente fala isso, aí ó, quer ser um santarrão, quer ser regalista, muito extremista, né? Não é, meu irmão. Porque para se inclinar para o espírito e uma hora está se inclinando para a carne, a gente está andando em cima do muro, né? Ou a gente serve a Deus ou serve as coisas do mundo ou serve as coisas de Deus, né? Nós não podemos servir dois senhores, né? Só que o Espírito Santo me convenceu. Eu não assisti mais, irmão, porque não vai edificar a minha vida. Só que não é pecado. Mas eu não consigo, Diácono Luiz, eu não consigo ficar 90 minutos com os olhos na tela de uma TV ou até no celular, assistindo uma rua de homem correndo atrás de uma bola cheia de vento. Eu não consigo mais, hoje eu não consigo. Entendeu? E a gente tem que santificar a nossa vida primeiro em casa, né? Depois, quando a gente vem para a igreja, o reflexo, né, do dia a dia, reflexo da igreja, o que nós é durante o dia, o que nós é em casa ou no trabalho, né? Então, quando a gente vem revestido, quando a gente se torna, a gente passa a ficar blindado, né? Com jejum, oração. Porque, olha, o celular está cheio de canais com o ensino da palavra de Deus, né? Estudos maravilhosos, meu irmão. Hoje eu assisti hoje à tarde a pregação de Carvalho Júnior, ele pregando sobre o inimigo da reconstrução. Tem muitos inimigos assim no nosso meio. Sabalate, né? O espírito, né? Que pegou Sabalate, Tobia, Gerson, né? O espírito que pegou Caim, né? Matou o próprio irmão. O mesmo espírito que pegou os irmãos de José, ao ponto dos irmãos de José fazer o que fizeram com José, chegou a vender José como escravo. Esse espírito, meus irmãos, está andando dentro da igreja. O espírito do ciúme, da inveja, da hipocrisia, né? Da carnalidade, da lascívia, da prostituição. E se nós não tiver blindado, revestido de todas as armaduras de Deus em casa, porque a Bíblia diz que se Deus não edificar a nossa casa, em como edifica a sentinela, né? O Salmo 127, verso 1, está escrito essa palavra. Aí quando a gente se santifica e passa a ficar uma vida mais santa, até os santos, entre aspas, né, que está no nosso meio, que dividem o público, que sempre nos voltar com a gente, fica com inveja, com ciúme, com inveja da gente. Você quer ser mais santo que eu. Isso aí é religiosidade. Já de logo assim, Diácono Luiz. Isso é religiosidade, meu irmão. Não seja religioso não, seja crente, seja cristão. Desse jeito, entendeu? Aí no
cristiano. Jesus ele era cristão. Nós temos que ser um pequeno Cristo na terra. Como foi que Jesus andou? Na época que Jesus andou com os discípulos, eles tiravam um momento de lazer para ter pelada, jogar. Não tem na Bíblia escrito que Jesus jogava futebol. Tem na Bíblia isso? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, jogavam futebol. E ele também era político. Nos 12, né, que Jesus escolheu, ele foi político. O único que chegou perto assim, né, mas não chegou a ser político. Mas ele trabalhava para Roma, de carteira assinada, era Mateus. Mateus era uma pessoa que ele era uma espécie de poliglota. Ele falava vários idiomas, ele era rico, o homem era rico. Né? Zaqueu ele era da sociedade, mas não era político. Mas Zaqueu ele cobrava, além do valor que o rei daquela época pedia para ele cobrava trocado para ficar com uma parte para ele. Era ladrão, ele roubava. Imagina os filhos de Zaqueu andando na rua, lá vai os filhos do ladrão. Né? Quantos preconceitos os filhos não sofreu? Bullying, né? Até não, né? Por causa do pai, que era ladrão. Ele cobrava além do valor que era permitido. Ele cobrava. Até que depois, quando ele se converte, né? Ele diz: se eu defraudei alguém, e em outra versão, roubei alguém, né? Eu vou dar 4 eu vou dar 4 vezes mais. A consciência bateu nele, né? Aí Jesus disse: hoje entrou salvação aqui nesta casa. É isso que a gente tem que fazer. A casa da gente, meu irmão, é a terceira casa de Deus. A primeira casa de Deus é eu e você. Amém? Porque tem base bíblica, né? E a segunda casa de Deus é aqui. E a terceira é lá na nossa casa onde a gente mora. Aí a gente ser crente aqui e em casa não é. Como é que pode um negócio desse? Né? É um negócio assim meio equivocado, né? Seja crente aqui, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja em todo canto, tem que ser crente em todo lugar. Amém? Amém, Jesus. Concluindo aqui, Jesus, ele dá uma ordem: retirai as faixas. Quando isso foi retirado, Lázaro voltou a ver, a ouvir e ele começou a ver, ouvir e falar. Até então ele tinha sido ressuscitado, mas era mudo, era tímido. E Deus ele deu ele a capacidade de ver, de ouvir e de falar. A igreja, ela precisa, meus irmãos, minhas irmãs, de começar a ver as necessidades, né, da igreja. E começar a ouvir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Amém? Amém. E em segundo lugar, teve um momento que, quando foi retirada a primeira faixa que estava ali no corpo de Lázaro, Lázaro soltou os braços. A igreja tem que estar com os braços abertos para abraçar, para apertar na mão, para ajudar, para abençoar. Amém? Amém. E em terceiro lugar, fechando agora com chave de ouro. Amém? Em terceiro lugar, a faixa que estava nas pernas de Lázaro, impedindo de Lázaro pular, correr, andar, né? Foi tirado para ele andar, para ele pular, para ele correr. A igreja ela precisa ser livre para correr atrás das almas, né? Dançar na presença de Deus. E aí Lázaro ele passou a ter uma nova percepção melhor como cristão. Porque, irmãos, se você entrar hoje no culto, tem canais de pessoas ali especializadas mesmo, de ensinar, de explicar o que significa ser cristão. Hoje tem estudo para quem quer ser gospel, estudo para quem quer ser coach, e estudo para quem quer ser religioso, e estudo, hoje tem estudo, todo tipo de estudo que você imaginar, né? E tem ali explicando o que é ser um evangélico, porque hoje a gente vê nos evangelhos, o evangélico pregando o evangelho deles mesmos. Tem até o título aí, que já foi dado, né? Através de uma música, de uma jovenzinha cantando, é evangelho de fariseu, né?
que eles fazem as festas para eles mesmos, não é para Deus, não é para exaltar o nome do Senhor. Isso é evangelho de fariseu. Tem os evangelhos hipócritas. Aqueles alunos hipócritas estão pregando, não está vivendo aquilo que está pregando. Hoje as igrejas estão vazias por quê? Porque os pastores não estão pregando o evangelho de salvação, o evangelho sobre a vida de Cristo. Hoje os estudos, as pregações escatológicas, ela desapareceu da maioria dos púlpitos das igrejas. Diácono Luiz. Hoje os pregadores não pregam mais sobre a vida de Jesus. Jesus, ele faz um milagre completo ali na vida de Lázaro. E diz a história, agora não está na Bíblia não está na história. E diz a tradição, né, que foi 30 dias de festa na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Jesus ficou muitos dias ali. E a cidade toda se converteu. Era uma cidade incrédula. Aonde outras vezes Jesus, quando foi lá, ele teve que sair nas pressas porque ele estava querendo predejar Jesus, por causa da pregação de Jesus. Quantas pessoas não querem predejar? Fecha a porta, bate a porta na cara da gente, né? Para não ouvir o Evangelho de Cristo. Mas eu e você tem que ser uma atalaia, tem que ser um representante do Evangelho de Cristo, tem que ser embaixador, ministro da palavra de Deus, né? Tem que ser um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Amém. Eu vou agora deixar essa palavra até aqui para orar, fazer oração em nome de Jesus. Do jeito como o milagre aconteceu ali em Betânia, do jeito como Jesus foi ali, não no tempo de Marta, mas no tempo que ele teve, né? Deus, ele vai fazer isso. Deus, ele vai realizar isso na minha e na sua vida. É só nós não se embaraçar com as coisas desse mundo, irmão. Como diz lá em Romanos 12, 2, né? Não se conforme com este mundo. Não se conforme, porque a igreja está vazia. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, Deus ia mostrar para nós aqui, ó, que essas cadeiras que a gente está vendo com o nosso olhar natural, tem anjos sentados aí, cada uma dessas cadeiras aí. É porque não tem como nós ver. Mas se Deus abrisse os nossos olhos, para a gente ver, Deus ia mostrar para nós que essas cadeiras vazias não estão vazias não, tem anjos sentados aí. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Vamos orar. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Glória a Deus. Pai querido, ajuda, meu Pai, a sua igreja a marchar. Ajuda nós a ser um novo Lázaro, meu Pai. Glória a Deus. Ajuda, meu Pai, a nós não ser como Maria, que era fria, calvinista, que só aprendeu a ouvir de Jesus, mas não praticava o Evangelho de Jesus. Ajuda nós a não ser como Marta, estressada, atribulada. Ajuda nós a ser como Lázaro, o novo Lázaro. Ajuda nós a marchar. Ajuda nós, meu Pai, falar do Senhor, meu Pai, sem medo de ser repreendido pelo ímpio. Converta, meu Pai. Salva essa nação. Salva essa cidade. Visita cada lar, cada casa. Abençoa o nosso pastor, meu Pai, o pastor Alex. Abençoa, meu Pai, restaura a sua saúde. Abençoa a sua família, que não pode vir hoje. Abençoa, meu Pai, as outras irmãs, a irmã Yasmin, a sua família, que não pode vir hoje. Abençoa, meu Pai, também o pastor João, que está viajando, sua esposa, o irmão Mauri, Diácono Mauri, que não pode vir hoje. Abençoa, meu Pai, também do céu. Dá sabedoria, coloca o desejo do coração de cada um que está, meu Pai, nos cultos oficial aqui nesta igreja, que é os cultos de terça, quinta e domingo. Ajuda, meu Pai, nós ser unidos. Ajuda nós se unir mais. Ajuda nós, meu Pai, nos amar mais. Nós ter mais paz, comunhão uns com os outros. Ajuda nós a suportar as fraquezas uns dos outros. Ajuda nós a aprender, meu Pai, uns com os outros. Porque estamos aqui, meu Pai, para orar uns pelos outros, amando um ao outro, perdoando um ao outro, ajudando um ao outro. Ajuda nós a caminhar juntos. Porque uma corda que nos dobra, ela é mais difícil de ser arrebentada. Como diz no livro de Eclesiastes. Ajuda o Espírito Santo. Ajuda, meu Pai, meu lar, minha casa, minha família. Abençoa, meu Pai, restaura a saúde da mãe e da irmã Maria, meu Pai. Visita ela lá onde ela está agora nesse momento. Pai, Deus abençoe, meu Pai. Dê saúde para a serva. Restaurando, meu Pai, a sua garganta, meu Pai. Ajuda, meu Pai, meu filho, Libério. Restaura a saúde dele a cada dia. Vai restaurando, vai guardando nosso lar, nossa casa. O diácono
Meu Pai, vai Deus ajudando o Diácono Luiz, vai Deus ajudando os seus projetos, os seus sonhos, vai Deus abençoando, meu Pai, teu servo, o trabalho da sua mão, o serviço que ele estaria, meu Pai, no emprego dele, vai abençoando o teu servo, prepare, meu Pai, uma esposa, meu Pai, uma mulher de Deus, uma mulher que seja do Senhor, uma mulher de oração, prepara, meu Pai, prepara, meu Pai, uma mulher, meu Pai, que seja uma santa mulher, meu Pai, para o teu servo. Vai Deus abrindo as portas que estão fechadas. Vai restaurando, meu Pai, a amizade, restaurando o casamento, restaurando as finanças, restaurando a saúde, restaurando o ministério. Vai restaurando, meu Pai. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Venha, Diácono Luiz, orar encerrando. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele é a nossa força. Oremos para agradecer. Querido Deus e amado Pai, obrigado, meu Pai, por este momento aqui em tua casa. Porque cremos, meu Pai, e acreditamos, meu Pai, porque o Senhor fez maravilha em nosso meio, meu Pai. Porque aqueles que buscam, aqueles que têm sede, meu Pai, de tua palavra, meu Pai, o Senhor renova, o Senhor fortalece. E cremos, meu Pai, que já tomamos posse, meu Pai, da nossa vitória. Já tomamos posse, meu Pai, da nossa bênção. Já tomamos posse, meu Pai, da nossa cura. Já tomamos posse, meu Pai, das conquistas, meu Pai, dos projetos, dos sonhos que o Senhor tem para realizar em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Toma a frente, meu Pai, por tudo, meu Pai. E agradecemos por tudo desde já, porque no mundo espiritual já enxergamos, meu Pai, essa vitória, já enxergamos o milagre, já enxergamos, meu Pai, grandes conquistas, meu Pai, e grande o teu poder, a tua glória se manifestará em nossas vidas, meu Pai. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos assim e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Pai, o amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. A igreja crê e diga amém. E a